dessa conversa, ele estava fazendo referências à atuação daqueles seres que, no terreno da investigação dos objetos aéreos não identificados, são rotulados como greys. Você quer dar continuidade às suas observações? É só para o pessoal entender a minha linha de pesquisa. Todos os casos que eu investiguei, se a gente for fazer uma estatística, mais de 80% deles estão relacionados com seres extraterrestres muito semelhantes a nós. Varia-se muito em termos de altura, muito altos, e pequenas diferenças, como detalhes nos olhos, né? Os olhos parecendo duas jabuticabas, não existe essa parte branca, algum detalhe na boca, sabe, e praticamente na roupa que eles vestem, né? Já os greys não, os greys você pode observar que são seres que parecem que são oriundos de lugares cavernosos, escuros, eles sempre aparecem sempre em lugares assim, sempre à noite, dificilmente você ouve falar de um contato diurno, parece que a luz do sol incomoda eles. Eles não portam nem roupa. A aparência física deles leva a gente a duvidar que aquele tipo de ser poderia construir uma tecnologia complexa. Eu acredito que eles são seres que estão a serviço de seres superiores. Entendeu? Agora, voltando um pouquinho, quando eu citei a respeito daqueles seres que são seres que não causam dano físico a gente, que não sabe? Esses seres... Não, outros, não os greys. Não, né? Os greys, claro. Sim. Esses greys, todos os contatos levam algum tipo de agressividade, algum tipo de violência. Se não física, pelo menos até psicológica, né? Ou então os dois. Então, o que ocorre com esses seres? Eles fazem perguntas, sabe? Mas fica uma coisa que deixa a gente ainda um pouco desconfiado. Com a pulga atrás chamado mineiro, né? Desconfiadíssimo, porque eles voltam de um contato sem lembrar boa parte dele. O contratado. Exatamente. Eles apagam da memória do contratado muita coisa que aconteceu ali dentro. E essas pessoas, existe um recurso da hipnose, né? Regressivo. Que tem em seus casos, assim, se não for bem feita, ela induz muito a pessoa a falar coisas. Então, é preciso que se tenha um bom profissional atrás disso. Aí a gente pergunta, qual o objetivo final disso? Eu tenho uma preocupação, porque eu vejo a coisa num plano igual o Hugo sempre falou naquela época, um estratégico. Você imagine só, a Terra, ela está num lugar privilegiado do universo, inclusive do sistema solar. Nós estamos a uma distância do Sol bem segura, sabe? Nós temos uma capa de ozônio que protege o nosso mundo. Nós temos aqui um planeta rico em vegetação, em água, em todo tipo de material que poderia se interessar a alguém ou algum tipo de ser. E ao mesmo tempo nós estamos situados numa coisa chamada periferia da Via Láctea. Esses seres, para vir de onde eles vêm, eles precisam de uma tecnologia muito grande, um grau de deslocamento muito dificultoso. Então talvez, palavras do próprio Hugo, isso tenha dificultado até hoje uma invasão e uma tomada. Que eu não concordava na época e falei com o Hugo, mas espera aí, quem tem essa tecnologia, logicamente não precisa de muito. Ele falou assim, só que não são um tipo de ser que nos visitam. Eles vão ter que primeiro brigar entre eles para saber quem é dono. E aqui poderia funcionar para eles como se fosse uma Antártida. Vários países têm ali suas estações de pesquisa, cada um pesquisa, pega o que quer, sai e volta para o seu país. E ninguém toca ali, é um santuário. A Terra talvez possa estar sendo isso. E outra coisa interessante, Vanucci, você vê que o assunto é muito dinâmico, ele é muito, né? Muitas facetas, exatamente. Intrigantes, né? Se você pegar, por exemplo, os seres que estão nos sequestrando, que estão fazendo experiência,
Pode ser que eles estejam fazendo, inclusive, uma espécie de melhoramento genético. Entendendo? Pode ser que eles chegaram a um grau de evolução que eles ficaram muito frágeis, ficaram muito debilitados em termos de sabe? E encontraram na gente uma forma de tirar, como eles fazem sempre, né, sangue e todo tipo de experiência, até esses casos que existem de sequestro de mulheres para gerar híbridos extraterrestres, né? Então, essas experiências têm realmente nos preocupado muito. E elas continuam? Continuam. Nós estamos falando de coisas que estariam acontecendo neste ano da graça de 2018, é isso mesmo? Exatamente. Porque de vez em quando circula a informação que essa onda de abduções, de raptos, de sequestros que deixam sequelas psicológicas, físicas, mentais nas pessoas, que isso teria tudo cessado. Não. De tempos a esta parte. Vanucci, eu vou inclusive tentar emendar as coisas para fazer uma linha só. O que tem acontecido na ufologia de 1985 para cá foi que nós achamos que a ufologia, depois do Congresso Internacional de Ufologia aqui no Brasil, do General Shoa lá em Brasília, em 1980, levaria a ufologia a um patamar bem elevado. E aí sim ela sairia da condição de protociência para ciência. Aí poderíamos dizer ufologia. Mas, infelizmente, não sei, aí entra aquele caso, né? Se feito por eles ou por nós mesmos, um verdadeiro tiro no pé. Foi lançado nessa ocasião uma publicação que até hoje anda por aí, falando uma bobagem, inventando um tipo de histórias e criando coisas como ET Bilu, enfim, fazendo um salseiro danado, sabe? E ninguém ali pesquisa, todos ali são pesquisadores de gabinete, ninguém vai ao campo, ninguém faz nenhum tipo de entrevista sólida, né? Isso aí vem fazendo com que a ufologia pare. E as pessoas que têm um relato sério, pessoas que têm um caso sério a relatar para a gente, como um caso, por exemplo, imagine você, uma mulher, tendo um relato para você falar assim, me pegaram, injetaram alguma coisa dentro de mim, eu engravidei, e pouco depois eles vieram e tiraram aquele feto. Você conhece casos concretos? Aqui em Minas eu conheço dois. Então, aonde? Pode ser que esteja recheado de casos aí. Seja o maior número que a gente suponha, né? Só que essas publicações, esse tipo de gente que está atuando na ufologia, esses fanaticoides, fantasiosos, né? Que andam vendo vida em Marte, sabe? Terra plana, sabe? Essa bobajada que estão, sabe? Afasta as pessoas sérias. Recentemente teve um congresso aqui em Belo Horizonte que faturaram horrores em dinheiro e falaram quantidade de bobagem, uma coisa absurda. As pessoas saíram invocadas, reclamando, sabe? Mas elas se propuseram aquilo, então, fazer o quê, né? Foi para tal, não fazendo propaganda assim, mas foi para tal que nós resolvemos, o Paulo Werner, o Cipfani, eu, o Aloysio, a turma mais, vamos dizer assim, mais da área científica da ufologia, já não basta disso. Eu falo, nós lançamos alguma coisa para mostrar uma outra realidade, a realidade mesmo dos fatos, não essas fantasias, essas bobajadas que estão por aí, ou então eu já estava pronto para pendurar a chuteira, sabe? Eu já não queria mais colocar meu nome, porque se você falar que você pesquisa objetos voadores não identificados, você ainda consegue sair um pouquinho de lado, mas se você falar que é ufólogo, as pessoas já assimilam na mesma hora. E esses caras são tudo loucos, tudo doido. Isso é um conceito equivocado, mas que existe largamente disseminado, né? E essas publicações têm dado, através do tempo, margem a isso. Se eu tivesse do lado de lá, eu pensaria a mesma coisa. Agora me diz o seguinte, vocês estão então lançando uma publicação? Nós estamos lançando uma publicação, eu até era para estar com uma aqui, mas a pressa, correria, depois eu vou te mandar por e-mail, aí você... É um periódico mensal? É uma revista trimestral. Trimestral. Por que trimestral? Porque a revista trimestral,
ela dá tempo da gente ir ao campo, pesquisar e trazer as pesquisas e aí mostrar para as pessoas. Esse é o objetivo. Agora, essa coisa de revista mensal não tem a menor condição. Não existe. Ali o que tem é um bando de pessoas que não conhecem nada do assunto, se intitulando ufólogos e dando opinião. Sabe? Cada um da forma que acha que deve, e a coisa Como é que vai se denominar a sua revista? Olha, vai ser uma revista voltada à informação. Sei. A informação assim, real, aquela coisa que você vai ao campo, que você pega e entrevista uma pessoa, aquela pessoa está ali apavorada, machucada. Como você lembra aquele caso do soldado da Polícia Militar, o Zé Antônio da Silva, que o UV pesquisou? Sabe, ele voltou todo machucado, ele viu os seres mortos dentro da nave, né? Ele falou assim, era um negro, um branco, um japonês e um ruivo. Estava deitado no chão. Aí, como é que você sabia que ele estava morto? Eu falei, meu amigo, eu trabalho na Polícia Militar há anos. A coisa que eu mais conheço na minha vida é defunto. Aquilo ali não tinha vida, não. Então, o caso Zé Antônio da Silva é um caso que nós vamos republicar, vamos trazer da década de 70 para os dias de hoje, para que as pessoas conheçam. E nós vamos fazer também na revista, nós estamos em fase de desenvolvimento, uma parte, um caderno dizendo da ufologia de antes e a ufologia de hoje. Você vê que não mudou muita coisa, não. Sim. Continuam os mesmos procedimentos. Aqueles rasantes no meio rural à noite, as pessoas sendo apavoradas naqueles lugares distantes. Agora, o curioso é que os lugares hoje onde tem muita luz elétrica, eles não estão aparecendo. É muito raro. Eles ainda estão operando clandestinamente em lugares bem isolados. Entendi. Então, lugares que não tem luz elétrica, lugar que são poucos hoje em dia, né? Mas lugar que não tem recursos, né? Eles se afastaram. Esses aí que são isolados ainda, eles continuam. E o número de relatos que nós temos, que chega para a gente de lugares, por exemplo, no noroeste de Minas, que é um lugar mais, perto da Serra das Araras, pelo Grande Sertão ali, aquela região, que é uma região muito pobre, né? Que tem de relato ali, uma coisa absurda. E sem contar aldeias e tribos quilombolas e tudo, que tem relato de seres que passam naquelas aldeias, e até casos de índios que atiram flecham. É impressionante. Agora, infelizmente, nós não temos recurso nem dinheiro. Essa revista é um pequeno aperitivo para tentar conseguir verba, para a gente conseguir colocar gasolina no nosso carro e poder ir até. Ô Albert,